Olá, gente, tudo bem? Então, minha primeira oportunidade aí de fala num curso de especialização, né? Então, eu agradeço aí a oportunidade, espero que eu faça jus às demais colegas, já que eu brinco que eu sou café com leite, né? Eu estou aí no meu primeiro ano de docência, então perdoem os erros e as contradições. Mas então, gente, né? Eu acho que como a gente vinha conversando, todos os temas que a gente vai tentar abordar aqui, eles se conversam, né? Porque de uma forma ou outra estamos aqui discutindo justamente o processo de apropriação da terra no Brasil, a forma como isso se deu, né? E seus reflexos nas diferentes populações, né? Sejam elas os camponeses, os quilombolas, os indígenas, os caiçaras, né? Os pescadores e pescadoras. Enfim, então a gente tem uma infinidade aí de elementos que compõem a tal chamada questão agrária, né? Que a gente está aí nomeando, né? Dizendo que há uma questão agrária. No momento em que a gente decide falar sobre questão agrária, já é um reconhecimento até político, né? De que essa questão não foi superada e ela precisa, sim, ser cada vez mais debatida, até porque ela envolve o futuro do nosso país, né? Definitivamente. A gente sempre brinca ali no MST que se o campo não planta, a cidade não janta, né, gente? Se a gente não tem alimento, se a gente não tem produção, né, e não tem um fomento a essas políticas que envolvem a questão da agricultura e da propriedade da terra, mesmo no Brasil, a gente não vai avançar aí para os anos futuros, né? E aí a gente já começa dizendo que a questão agrária é histórica, né? E ela permeia aí a nossa formação social desde a invasão portuguesa, né? Então, sempre que se fala de questão agrária, a gente vai procurar sempre trazer um resgate, né? Da nossa conjuntura social, da nossa formação, né? Nada melhor do que sabermos como fomos formados para identificar os problemas e as questões que envolvem o cotidiano hoje no século XXI, né? Sempre penso em relação a isso, até falo para as minhas alunas e alunos na graduação, que sem análise de conjuntura cotidiana a gente não consegue, né, compreender os problemas sociais que estão colocados. Então, gente, pensando assim, hoje, né, eu vou tentar abordar especificamente, assim, a ideia é tentar situar um pouco a questão agrária aí nesse processo sociohistórico brasileiro, na contemporaneidade, tentar identificar um pouquinho as lutas sociais, né, e trazer um pouquinho do surgimento do MST, que eu acho que o povo também tem um pouco de curiosidade, né, é claro que existem vários movimentos sociais do campo, né, existem vários movimentos que envolvem a questão da terra, mas hoje vou priorizar o MST por ser um movimento de maior expressão, vamos dizer assim, um movimento bastante antigo, né, e que acabou, sim, fomentando também até o surgimento de outros movimentos sociais no campo, né? Então, o MST tem um papel bem importante na luta da terra no Brasil. E no mundo também, hoje já, né, com esse destaque mais mundial. Então, a ideia é um pouco isso, assim, vou tentar seguir o mais rápido que eu puder, abreviar um pouco as questões, porque, claro, gente, se a gente vai falar de questão agrária, a gente está dizendo que ela é uma categoria de análise, né? É claro que seria super bacana a gente ter o tempo aqui de ir lá e aprofundar, buscar isso nos clássicos, né? Porque questão agrária vem desde Marx, né? Discutindo a tal da questão agrária, isso principalmente depois do processo da Revolução Russa, que se percebeu que não se deu valor ao camponês, né? Ao movimento revolucionário do campesinato, à força revolucionária do campesinato. Então, isso tem várias análises. Então, é claro que se trata de uma categoria, né? Que, na verdade, gente, vamos dizer assim, a questão agrária, ela envolve, vamos assim resumir, ela é compreendida como um conjunto de problemas inerentes ao desenvolvimento do capitalismo no campo. Se a gente fosse fazer algo bem resumido, né, em termos de conceito, seria isso. Então, da mesma forma que a gente fala aí muito aí para quem é do serviço social, ou já ouviu falar, a gente fala em questão social, ela é um conjunto de elementos, né, e de questões aí que envolvem a nossa sociabilidade, de expressões da relação, né, e da contradição entre capital e trabalho, né, e é claro que a questão agrária também é permeada pelos mesmos elementos, né. Então, vamos lá, vamos trazer um pouquinho de história, né, pensar um pouquinho essa nossa formação, para a gente compreender, né, por que hoje, em pleno século XXI, aí no ano de 2019, ó, deixa eu já projetar aqui para vocês, bem rapidinho. Então, gente, ó,
A gente, para nós compreendermos, né, essa é uma notícia de 2019, né, essa notícia vai ter como chamada, dizendo assim, a concentração no campo bate recorde e 1% das propriedades rurais tem quase metade da área no Brasil. Então, isso a gente está falando aí de 25 de outubro de 2019, no ano passado, menos de um ano atrás, e isso não mudou, tá, gente, infelizmente. E aí eles me lançam um mapa desse, né, dizendo assim, olha, 1% dos estabelecimentos, ou seja, né, dos estabelecimentos rurais, ocupam 47,6% do território agrícola, enquanto 50% dos estabelecimentos menores, ou seja, da agricultura familiar dos pequenos camponeses e camponesas, eles ocupam somente 2,3% do território agrícola. E o que eu quero dizer com isso? É esses 2,3% que produzem o alimento que a gente tem na mesa, né? O restante, né, a gente vai ter aí análises e mapas para comprovarem, está totalmente ocupado pela monocultura, né? Vai ter aí a soja, a cana-de-açúcar, o próprio cultivo de gado, né, que preda muitas regiões, que grila muita terra. Então, assim, esse é um dado que vem acompanhando a história, vamos dizer assim, do país há muito tempo, né? E a gente precisa problematizar isso e compreender o que isso significa a longo prazo, tá? Só para a gente ter aí um dado atual, um pouquinho da concentração de terras e do porquê a importância de falar sobre questão agrária, né? Então, gente, na história do Brasil, a gente teve um complexo e profundo, um complexo e profundo processo de crescimento e desenvolvimento, né, econômico. Porém, a gente não conseguiu mudar a questão da propriedade de terras. Então, desde a nossa colonização, lá em 1500, né, da invasão portuguesa, passando pela Lei de Terras em 1850, que, pasmem, ainda vigora, né, e corrijam se estou errada, mas até a Lei de Terras de 1850 ainda está vigorando, ela não foi extinta, essa lei, né? Passando por essa lei e pela industrialização ainda em curso, a questão agrária ela permanece inalterada, em detrimento do avanço, né, das contradições econômicas e sociais do nosso país. Então, o padrão de organização, né, da forma como se organizou a agricultura, né, que vem muito da herança da economia colonial do Brasil, ela revelou uma capacidade aí forte, né, intensa de resistir à força do tempo e de se opor à democratização no campo, né? Então, a gente vai dizer assim, que a nossa estável estrutura fundiária, né, ela representa aí uma perfeita harmonia entre o latifúndio e a modernização técnica, né, evidenciando aí a correlação entre uma superexploração dos trabalhadores e trabalhadoras e o agronegócio, né, que hoje é o grande modelo, e quem assiste Globo vai ver que o agro é tech, o agro é pop, o agro é tudo, né? Mesmo que ele só plante soja, cana, gado e etc., né? Mesmo que ele não sirva para nada além da exportação e para o enriquecimento de alguns poucos bolsos, né? E a gente pôde ver ali no mapa. Ou seja, né, gente, são 5 milhões de estabelecimentos no Brasil agrários. 52 mil pertencem, 52 mil deles ocupam metade do nosso território. Isso é muito desproporcional, né? Enquanto que os outros 4 milhões e meio estão nos 2,3% do território. Então, isso é muito gritante, esse dado para nós, e isso evidencia, né, que não é de hoje essa formação, né, e que não é de agora esse problema. Então, a gente vai pensar aí, né, que a questão agrária, ela vem permanecendo nas nossas inquietações. É claro que vai ter aí discussões, as discussões teóricas, os estudos mais profundos sobre a questão agrária vão surgir mesmo na década de 60 no Brasil, meio que silenciados por processo de ditadura militar, né, e depois na década de 80, quando a gente tem aí a redemocratização. É claro também que a questão agrária vai entrar na agenda e nas pautas, já vinha, né, desde a década de 50, com uma ascensão de lutas sociais, pautando a questão do campo e dizendo, olha, nossa condição não dá, né, para a gente sobreviver dessa maneira, as transformações e as mudanças que o Brasil passou no campo, né, não foram satisfatórias e de nenhuma forma, né, foram democráticas e pensaram, né, no bem-estar dessa classe trabalhadora do campo, do camponês. E é claro que, inclusive, né, a gente vai dizer aí, alguns autores vão dizer, olha, a questão agrária é a grande mãe das favelas brasileiras, né? E por que isso, né? Por conta desse regime, né, capitalista e a forma como foi implementado os regimes de produção no campo, expulsaram milhares e milhares de trabalhadores e trabalhadoras, né, que foram para as cidades tentar suas vidas
e que hoje, né, eu como assistente social conheci muito camponês e camponesa em favela de cidade grande, né, já tive essa experiência, e é muito triste, né, porque para além da questão da divisão da terra, da questão do direito à terra, há um vínculo subjetivo, né, o camponês é um modo de ser da terra, é um modo de plantar, é um modo de colher, é um modo de agir com a terra, né, que é uma cultura da não predação, uma cultura de relação, né, de respeito àquele ambiente e àquele espaço. Então, há muitos aí que querem silenciar e dizer que os camponeses não existem mais, mas eu acredito sim que o campesinato sim existe, né, ele está presente aí na nossa sociabilidade, e talvez a gente precise realmente resgatar essa identidade camponesa, né, e retomar aí a forma de ser camponês, né, como a gente faz aí a defesa pelos debates afora. Então, gente, a questão da terra na nossa realidade, ela é um problema, né, não resolvido. Quem depende da terra para sobreviver, ele tem o seu direito cerceado por uma pequena parcela, né, que detém as grandes quantidades de terra, como a gente viu aí no século XXI mesmo. E essa parcela detém, né, retira dela o seu lucro, o seu status, explora muitos trabalhadores e trabalhadoras e acaba por determinar a condição histórica, né, desses sujeitos aí da luta da terra. Então, a forma como ocorreu a apropriação de terras no Brasil, as nossas relações baseadas no escravismo, né, foram fatores determinantes para a construção de uma estrutura agrária concentrada, que teve como consequência principal o aumento da pobreza rural e urbana, né, e a gente percebe aí no desenvolvimento do capitalismo, quando a gente acaba estudando mais a fundo, que a história demonstra que nem a indústria nem o campo têm e tiveram, nesse modelo de estrutura capitalista, a capacidade de absorver o enorme contingente de trabalhadores e trabalhadoras que a gente tem nesse Brasil, né? Então, acho que isso é uma coisa que está muito clara para nós, né? Se a gente olhar os índices aí, tanto de desemprego, subemprego, trabalho análogo, trabalho escravo, né, gente? A gente tem isso no século XXI, no dia 5 de setembro, nesse exato momento acontecendo em alguma das fazendas por aí, né? Não vamos se enganar que isso é coisa do passado, né? Porque não é. Então, a gente tem muito a caminhar na história aí da nossa questão agrária, no avanço, né, desses debates, e principalmente das políticas, né, que envolvem essa questão. Então, gente, eu sempre gosto de resgatar assim, né? O Brasil ele foi invadido, né? A gente começa aí no ano de 1500 como condição de colônia de Portugal. Inicialmente não se tinha até tanta vontade, assim, vamos dizer assim, de colonizar o nosso Brasil, nossa América Latina. Se utilizava aqui como um grande mercado, vamos dizer assim, né, de exploração para levar para a Europa aí todos os recursos que o Brasil tinha, né? Naquele momento, quando foi invadido aí pelos portugueses. E é bom a gente descobrir, depois que a gente sai da escola, que a gente não foi conquistado, né? Que a gente não ficou independente, né? Que a gente foi invadido mesmo, que roubaram tudo da gente aqui, né? E que todas essas questões aí que a gente está discutindo são fruto e resultado desse processo de formação, né? Predatório, altamente exploratório. Então, a gente já começa no Brasil, vamos dizer assim, dentro da questão da agricultura, com a exploração do pau-brasil. Todo mundo aí talvez vai lembrar lá da história da escola, né? O pau-brasil, né? Tudo era... que lindo, a gente exportava o pau-brasil, né? Mas isso foi a maior predação, uma das primeiras predações aí dos portugueses aí, e extracionistas, né? Com interesses extracionistas, acabavam levando o pau-brasil para fora e acabou se esgotando, né? De tanta exploração, acabou se esgotando para o Brasil. E aí vai se perceber que o Brasil, além de conseguir, né, exportar para o Brasil, ele tinha grande riqueza de minérios, né? Então começa-se uma grande exploração, uma forte exploração na América Latina como um todo, mas aqui nós vamos focar no caso do Brasil, percebendo que havia uma grande quantidade de minérios e que tinha um grande potencial para a produção de produtos agrícolas, né? Passam aí a organizar as terras para produzir mercadoria, né, buscando atender os interesses comerciais da metrópole, lá, voltados para o mercado externo europeu, e a partir de tudo aí nesse Brasil, tudo se transformava mercadoria e visava lucro, né. Vai ser chamado o primeiro modelo, vamos dizer assim, na agricultura brasileira, de modelo agroexportador, ou seja, tudo que se plantava se exportava, não era para permanecer aqui no território, né. Podemos dizer assim.
E aí a gente teve aí o primeiro modelo de produção adotado do plantation. Aqui eu vou trazer várias coisinhas que a gente lembra lá das aulas de História e Geografia da escola, né? Mas é importante perceber o que se coloca dentro desses modelos, quais eram os objetivos, né? Então, assim, como é que dava-se a apropriação de terras, né, no começo? Ninguém era dono de nada, né? Território invadido. Então, a primeira forma de apropriação de terras que os europeus vão utilizar foi o monopólio da propriedade de todo o território pela coroa. Ou seja, a coroa era dona do território brasileiro, né? E para que o modelo agroexportador tivesse efeito, ela concedia, ou seja, a coroa concedia o uso das terras com direito hereditário, né? E sem direito à venda a alguns capitalistas aí que se interessavam em investir o seu capital no Brasil. Esse regime foi chamado aí de sesmarias, né? Que depois vai ter a sua decadência aí no século XIX, mas essa foi a primeira forma de ocupação, né? Então, o regime da propriedade era o da livre ocupação de terras devolutas, tendo seu reconhecimento formal através do título da sesmaria. Então, diante desse processo, né, a relação nossa entre a ocupação do nosso território e a exploração econômica das potencialidades do nosso território coloca em evidência uma colonização extremamente predatória, né? E porque não essas atividades acabavam entrando em colapso, esse era o problema. Eles iam mudando as modalidades porque eles não tinham forma, nem investimento e nem melhoramento técnico para dar sequência naquela forma de produção. Então, eles acabaram com o Brasil, começou com outra coisa, né? Acabou com os minérios, nós vamos agora plantar. Agora, né? Então, o Brasil ele foi seguindo esse modelo, essa forma, durante muito tempo, né? Até que a gente vai ter aí uma verdadeira revolução aí, porém, uma revolução conservadora, vamos dizer assim, né? Uma reatualização conservadora do modelo de produção, que é o processo de modernização na década de 50, que a gente vai importar pacotes tecnológicos dos Estados Unidos, que é onde a gente começa o boom aí de agrotóxico, né, de melhoramentos em insumos para agricultura, que vai também legar ao camponês, ao agricultor da terra, lá, ao agricultor e agricultora familiar, o seu êxodo, né, porque eram pacotes caríssimos, né, e que beneficiaram as grandes empresas, e acontece aí um processo muito forte de grilagem, de ocupações de terras, né? Então, na década de 50, ao mesmo tempo que entra um pacote de modernização muito forte na nossa agricultura, há também uma ascensão das lutas sociais, né? Porque leva aí a um processo extremo de pobreza no campo no Brasil a partir dos anos 50, tá? Então, gente, eu vou indo e voltando, né? Às vezes pode ficar um pouquinho confuso, mas depois a gente vai conversando. Então, a gente percebendo aí, né, nossos primeiros modelos de agricultura, a gente percebe aí que relega a nossa formação social, a própria existência da sesmaria, né, relega a nossa formação social às grandes propriedades territoriais agrárias, né, que são consequências de uma agricultura de monocultura que é estimulada por interesse comercial, né. Então, a gente tem aí, depois isso vai ser extinto, o regime de sesmarias, né? O Brasil vai passar aí pela abolição da escravatura, né? Também, então, a partir desse momento, né? Quando há abolição da escravatura, o que que acontece, né? Com medo de que os negros, né, pudessem ter direito a serem proprietários, é sancionada a primeira lei de terras no Brasil, ou seja, que implanta, vamos dizer assim, né, em tese, é claro que a propriedade privada já existia, mas que implanta juridicamente a propriedade de terras, né, propriedade privada de terras no nosso país. Então, que é a Lei 601 de 1850, que eu falei antes, que ela nunca foi revogada, essa lei ainda está firme, forte, vigente aí. Então, o que dizia essa lei, né? A lei de terras, como ela ficou conhecida, ela rezava que todas as terras devolutas só poderiam ser apropriadas mediante compra e venda, e que o governo destinaria os rendimentos obtidos nessas transações para financiar as vindas dos colonos na Europa. E aí que começa o processo de substituição de mão de obra escrava pela mão de obra dos imigrantes, que a gente vai ter aí no contexto brasileiro. Então, de um lado, restringia-se o acesso à terra apenas àqueles que tivessem dinheiro para comprá-las. E de outro, criava-se as bases para a organização de um mercado de trabalho livre para substituir o sistema escravista, certo? Então, diante do impedimento dos ex-escravos agora se tornarem camponeses, o que eles vão fazer? Eles vão buscar nas cidades alternativas para sobreviver, vendendo sua força de trabalho, né? E começa um forte processo aí de imigração
da Europa para trabalhar nas grandes fazendas de café, né, que depois a gente vai ter ali na década de 1920, 1930, até chegar no seu também, vamos dizer assim, no seu ápice, o modelo agroexportador de café, né? O Brasil, ele passa, gente, até, ó, vejam, começamos ali em 1880 até o ano de 1930, a nossa economia baseada em modelos de agroexportação, certo? Então, o Brasil, por muito tempo, teve seu modelo voltado para a agroexportação. Depois, isso vai passar por uma enorme crise, vai passar por um processo de diversificação econômica, né? Um processo de industrialização mais forte, e o campo ele vai ser um amplo espaço de disputa, porque, claro, com a industrialização ele também tem que ser produtor, né, desses insumos que vão para a indústria, né? Então, ainda assim, se retoma essa questão da agroexportação, mas com um modelo extremamente modernizado, técnico, aí, chamado do tal dito agronegócio, né? Vanessa, Oi? 5 minutinhos, tá? Jesus, eu sabia que não ia dar para falar tudo. Mas então, gente, né, como a gente viu aí, a gente vai chegar na década de 30 com esses modelos, né, de agroexportação, vai entrar aí nessa crise. Na década de 60, né, a gente vai ter um processo de 50 e 60, um amplo processo de modernização na nossa agricultura, né, de uma intensa submissão dos camponeses ao capital industrial. E aí, durante a ditadura militar, vai se fazer um discurso, né, do atraso da agricultura para justamente conseguir com maior facilidade a implantação de pacotes tecnológicos na agricultura, e isso vai resultar numa marginalização da maior parte da população rural, né, que vai sofrer os impactos desse processo de modernização conservadora. E por que a gente fala isso? Porque houve uma modernização na técnica, porém a estrutura fundiária brasileira permaneceu inalterada, né? Então, é na década de 50 que a gente vai ter aí um processo de início de lutas em relação à terra, né? Iniciando aí com as ligas camponesas na década de 50. Mais para frente aí vamos passar o processo de ditadura militar, começando essa discussão da questão agrária, né? Essa questão entrando até nos debates acadêmicos, científicos também. As lutas, né, vão começar a sofrer aí um pouco mais de, vamos botar mais lenha na fogueira das lutas sociais, né? E a gente vai ter aí no final da década de 70, início dos anos 80, um surgimento dos movimentos sociais mais expressivos, né, da luta pela terra, advindo já desse processo aí das ligas camponesas, que é em 84 a fundação do MST, né, gente, que é um movimento que vai, em sua gênese, né, vai justamente querer, vamos dizer assim, se opor ao modelo de produção vigente, à forma como estava acontecendo a agricultura no Brasil, né? Vai aí juntar milhares e milhares e milhares de trabalhadores que foram expulsos do campo, né? Vai começar a mobilizar esse povo. O MST vai começar a se aproximar de uma forma de organização, né? Vai trabalhar muito o aspecto educativo, a questão do estudo, né? Vai ser muito adensada pelo movimento. Há um processo aí, vamos dizer assim, na construção do movimento, há um processo de tomada de consciência de classe do camponês e da camponesa expropriada da terra, né? E isso, gente, o que eu quero dizer? É resultado de um processo de construção de uma questão agrária que vem desde o seu surgimento. Ele vai passar, gente, na década de 90 não mudou a estrutura fundiária. No governo Lula, né, eu aqui falando enquanto MST, a gente esperava a reforma agrária do governo Lula, porém, o que ele fez? Foi políticas de melhorias para o campo, né? Então, não mudamos a estrutura fundiária, inclusive foi meu tema de pesquisa, saber quanta reforma agrária o Lula tinha feito, né? E eu posso dizer a vocês que ele fez menos que a ditadura militar, e isso é vergonhoso em números, né? Pensando na perspectiva do governo que tinha, né, e tal. E aí a gente tem cada vez esse diálogo menos adensado, as legislações em relação à terra, né, se a gente pegar aí tem diversas mudanças, o governo sempre num tensionamento mais conservador de tentar manter a propriedade no nome do trabalhador e não nos sistemas de cooperativas ou de concessão de uso, né, que é a bandeira de luta. Então, o MST ele passa por um processo todo de formação, construção, hoje é um movimento, né, com mais de 35 anos, na atualidade aí já passou por diversos projetos, né? A luta, a nossa bandeira é da reforma agrária, né? Se entende uma reforma agrária não só na distribuição de terras, mas sim num contexto cultural, econômico, político, né, e social.
Então, a reforma agrária popular hoje é a bandeira principal do movimento, né, o que ele defende é um processo de extrema democratização no campo e de possibilidade de acesso, né, à vida no campo para quem quer estar no campo, né, e não que o campo seja aquele espaço que ninguém mais quer ficar, porque hoje a gente luta também com uma das expressões da questão agrária, que é o êxodo da juventude, né? Ninguém mais quer capinar um lote, a gente brinca, né? Ninguém mais quer ficar no campo, porque se criou também a ideia do campo atrasado, como se fosse um espaço, né? O espaço do camponês como algo atrasado, não moderno, que não serve para esse modelo de sociedade vigente. Gente, eu queria falar várias coisas, eu sei aí que eu já estou estourando o tempo, mas depois a gente deixa para os debates e diálogos, né? Mas espero que deu assim para compreender que a gente é resultado de uma estrutura, né? Que foi constituída historicamente e sempre, né, gente, questionar por que 47% do nosso território está na mão de 1%, né, dos proprietários e das propriedades. Isso tem uma explicação e ela está na nossa história, na nossa formação social, e isso é questão agrária, né? Então a gente tem que discutir. Beleza? Obrigada, prof. Ângela.